Olá pessoas, sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui no Mundo Singular. Meu nome é Janderson Marcos e estou aqui hoje para tratar de um assunto um tanto quanto delicado e polêmico no âmbito mundial, que é a doação de sangue por pessoas homoafetivas, mais especificamente os homens gays. Esse assunto ele voltou a ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal na primeira semana de maio deste ano e visou discutir a constitucionalidade de algumas normas do Ministério da Saúde e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que limitavam a doação de sangue por homens gays. Antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que é um tema complexo, mas eu vou trazer o máximo de informações possíveis para que vocês possam entender todo o processo que ocorreu e culminou na quebra dessa restrição, beleza? Que existia na doação de sangue por homens gays. Vamos lá? Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre o porquê da existência dessa norma, né? Que a justificativa dessa restrição, gente, parte do pressuposto da segurança do receptor, porque ele corre um alto risco de ser contaminado durante uma transfusão de sangue. Então você imagina, seria inadmissível que uma pessoa fosse contaminada com algum vírus ou alguma doença por meio de uma transfusão de sangue, que o que se entende é que é para salvar a vida dele e não para deteriorar ainda mais a vida daquele indivíduo que precisa dessa doação de sangue. Então, a partir disso é que foi feita essa restrição. E por que homens gays? Porque na década de 80, em 1980, surgiu o vírus da AIDS, o vírus HIV, e que foi determinado que os homens gays se tornariam um grupo de risco na contaminação e transmissão desse vírus, devido a ter sido identificado que homens que faziam sexo com outros homens era o maior índice de transmissão desse vírus e acabou culminando em torná-los um grupo de risco. Para vocês terem uma noção, até 2004, em relação à doação de sangue, os homens gays eram impedidos para o resto da vida. Essa regra só mudou e aí passou a ser autorizado a homens gays que não tivessem tido relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses. E foi exatamente essa regra que foi discutida no Supremo Tribunal Federal na primeira semana de maio. Agora eu preciso que vocês entendam o porquê dessa discussão ter sido retomada. Ela entrou em voga no Supremo Tribunal Federal lá em 2017. Só que um dos ministros que teria que votar, o Gilmar Mendes, ele pediu vista, ou seja, ele pediu mais tempo para poder analisar esse pedido. E por que esse assunto é de extrema importância? Porque, não sei se vocês sabem, nós temos poucos doadores. Porque a doação de sangue é algo voluntário, então você tem que chegar lá e se habilitar a doar. Só que você passa por uma série de testes que eu vou explicar mais pra frente como funciona. E aí, nesses testes você pode ou não ser aprovado para ser doador. E entra em outro ponto também que é de extrema importância e necessidade alimentar os bancos de sangue, que estão cada vez mais escassos. Principalmente agora, porque é exatamente o motivo de ter retomado a discussão, que é essa pandemia do coronavírus, agora, né, da Covid-19, que faz com que as pessoas fiquem dentro de casa, que a recomendação é que as pessoas fiquem dentro de casa. Então, cada vez menos pessoas estão indo doar, o que torna muito crítica a escassez do estoque de sangue dos hospitais. E é exatamente por isso, com a ideia de que possa aumentar o número de possíveis doadores, é que foi feita essa discussão para poder quebrar essa restrição e aumentar o número de doadores. É uma discussão que envolve diversos setores e muitos ativistas, né, da comunidade LGBTQI+, já vinham falando sobre esse assunto porque é algo que faz com que o homem gay ele tenha que se esconder, às vezes, para poder contribuir com uma ação tão humanitária quanto essa, que, né, você dar o sangue, né, você doar seu sangue para alguém é uma ação de muita humanidade, porque você está ali com a possibilidade de salvar alguma vida. Então, muitos gays, né, eram impedidos de fazer essa doação por serem quem são.
e é uma discussão muito ferrenha, é um assunto, como eu disse, bem complexo, né? Porque envolve a segurança do receptor, mas envolve o preconceito que ronda, né, por conta exatamente da chamada peste gay que aconteceu há 40 anos atrás, para vocês terem noção. Então, acabou que essa restrição, ela feriu os direitos constitucionais dos homossexuais masculinos, né, dos homens gays. E a portaria de 158 de 2016, ela determinava essa restrição, né? Só que ela falava que ela não estava sendo preconceituosa e muito menos discriminatória, né? Essa portaria que existiu ali. Um dos seus artigos falava sobre isso, dessa questão da restrição de homens gays. Tal que homens héteros, né? Eles podem ter tido relações com 3 pessoas nos últimos anos. E mesmo assim eram aprovados, poderiam ser aprovados para doar. Então, a orientação da pessoa devido a algo que aconteceu há muito tempo atrás, que determinava se a pessoa era apta ou não para fazer alguma doação de sangue. Foi essa discussão que entrou. A constitucionalidade dessa norma que limitava os homens gays de fazerem doação de sangue. Respondendo a minha própria pergunta sobre a retomada dessa discussão, foi a necessidade de abastecimento dos bancos de sangue, principalmente no momento que a gente está vivendo. Nas palavras do Gilmar Mendes, é o seguinte: a anulação de impedimentos inconstitucionais tem o potencial de salvar vidas, sobretudo numa época em que as doações de sangue caíram e os hospitais enfrentam escassez crítica, à medida que as pessoas ficam em casa e as pulsações são canceladas por causa da pandemia do coronavírus. Um outro ministro que votou também a favor dessa quebra foi o Rafael Carneiro. Ele diz o seguinte, abre aspas, arriscada é a conduta de cada um, não a orientação sexual. Todo sangue é testado por determinação legal. Não há risco para a qualidade e segurança do sistema de doação de sangue. Fecha aspas. Então vocês podem ver que o comportamento do indivíduo, né, a prática dele, o hábito dele, é mais relevante do que a orientação sexual. E foi exatamente por isso que a restrição foi quebrada. Porque ela limitava a pessoa devido a um grupo que já é vulnerável. E aí você restringir, principalmente de homens gays, a doação de sangue, você pode estar impedindo que essas pessoas possam salvar vidas, além de prejudicá-las, no sentido de ser quem são. Porque elas são impedidas muitas vezes por falar, eu sou um homem gay e eu tenho relações sexuais com outro homem com frequência. E aí isso acabava impedindo. Como eu disse anteriormente, até 2004 eles eram impedidos na vida de fazerem a doação de sangue. Depois disso é que mudou para no mínimo 12 meses, o que não acontece com os héteros. E não quer dizer que comportamento de risco esteja ligado apenas a um grupo específico, como os homens gays. Homens heterossexuais também praticam atos sexuais e também podem ter comportamento de risco, como fazer sexo sem camisinha. E também podem transmitir um vírus, né, como o da AIDS. Então, é exatamente essa discussão que entrou em pauta. Sim, nós temos que ter atenção. Sim, nós temos que ter total atenção em como agir quanto a isso. Vou explicar para vocês o porquê de eu estar falando dessa atenção. Que é exatamente de como funciona a burocracia para você poder doar um sangue. É feito um questionário sobre os hábitos de vida e as doenças pré-existentes do indivíduo, que se habilita, né, que está ali disponível para poder fazer a doação de sangue. E aí, para evitar o fator humano, ou seja, a possibilidade de alguma mentira, é feito um voto secreto para saber se realmente são válidas aquelas informações que a pessoa deu, e ainda uma avaliação subjetiva sobre a possibilidade da pessoa ter mentido ou não. E depois é feito um teste para o HIV, sífilis, hepatite e outros vírus também, e para a doença de Chagas. Esse teste, na verdade, é imunológico, o teste que ocorre primeiro. Ele detecta anticorpos. O que é isso, detectar anticorpos? São os anticorpos que surgem para poder combater um determinado vírus. E aí, no HIV, no caso do HIV, existe uma janela de 3 meses. O que é essa janela? É a chamada janela imunológica. Porque o HIV ele pode simplesmente não aparecer. Ele pode não ser detectado. Os anticorpos que combatem o vírus podem não ser detectados nessa janela de 3 meses. E aí que mora o perigo, porque o vírus pode não ser identificado no teste.
E aí, apesar de ter esses testes rigorosos, né, pode ainda haver falhas. E aí, antes de se utilizar a bolsa de sangue, é feito um novo teste, que detecta o próprio material genético do vírus nas bolsas doadas. Então, para vocês terem noção, são feitos vários testes mesmo, que podem sim liberar uma pessoa para ser doadora. E não é determinante a orientação sexual dessa pessoa, porque isso é sim uma forma de você discriminar um determinado grupo que já é vulnerável, já é uma minoria, não em números, mas em acesso a direitos, né, sociais, como a gente vê ultimamente. E aí o que acontece, né? A gente tem esses testes disponíveis e há meios sim que as pessoas possam ser aprovadas como doadores e que pare de impedir que homens gays não. Para concluir, né, eu vou falar um pouco sobre os benefícios que essa liberação pode trazer, com todos os cuidados possíveis, sim, como eu disse anteriormente, mas liberado para que mais pessoas possam fazer essa doação sem que elas tenham que se sentir inibidas de alguma forma, né? No caso dos homens gays. Então, a gente tem um aumento significativo de doadores, porque, como eu disse, é uma situação voluntária e muitas pessoas não doam. Não estou aqui para julgar a questão de falta de campanha nem nada. É simplesmente porque isso não é uma cultura no nosso país, acaba não sendo uma cultura, apesar de ser fato que é um auxílio gigante, né, para as pessoas. A gente tem aí ainda a possibilidade de salvar vidas, porque, né, você pensa comigo a quantidade de vidas que poderiam ter sido salvas se essa regra tivesse sido quebrada antes. Porque a gente tem, por exemplo, doadores universais que poderiam já ter feito a sua contribuição e não foi feito porque foi impedido ou não foi feito porque estava com medo de ser inibido de alguma forma. Não queria mentir quem é, porque a gente custa a alcançar nossos direitos, a gente vai ter que retroceder. Então, assim, são detalhes, como eu disse, complexos de se pensar, mas é só para a gente poder refletir num todo aqui. Consequentemente, com o aumento significativo de doadores, um aumento da quantidade de sangue disponível ali para ser usado. A gente pode também, como benefício, claro, mais respeito aos homens gays, à comunidade LGBTQI+, ao quebrar esse preconceito, porque essa forma discriminatória, que foi exatamente uma das coisas que foi tratada durante a discussão, que terminou no dia 8 de maio, com a vitória para a quebra, né, da restrição de 7 votos contra 4 dos 11 ministros que votaram. E também evitar as marcas psicológicas que o impedimento pode causar nos homens gays. Porque você imagina, você tá lá, vai doar, você não pode doar e você é impedido de doar, você é impedido de salvar a vida de algum parente seu, né? No caso, né, se você for um homem gay, você é impedido de doar ou algum parente seu não recebe determinada doação porque o homem gay que é compatível ali, que tem o sangue disponível, não pode doar por conta dessa restrição que existe. Enfim, mesmo que ele mantenha comportamentos, hábitos saudáveis, mesmo que ele mantenha comportamentos que não são de risco. Então é para vocês pensarem. Então, vou deixar aqui alguns questionamentos para que vocês possam pensar em relação a essa questão. Quantas vidas poderiam ter sido salvas nestes últimos anos? Você pensa que algo que aconteceu há 40 anos é determinante para o que está sendo vivido até os dias de hoje? Porque se não tivesse acontecido a pandemia, talvez essa discussão ainda nem entrasse em voga novamente. Então vocês têm que pensar nisso. Até quando a orientação sexual de uma pessoa ela será determinante para se obter direitos na sociedade? Até quando? E, por mais burocrático que o processo seja, nós podemos sim fazer mais pelos estoques de sangue. O que você pensa sobre isso? A gente tem que se conscientizar quanto à doação de sangue, porque ela pode sim salvar vidas. A gente não precisa de esperar que alguém da nossa família precise para que a gente possa contribuir fazendo a nossa parte, entendeu? Existem sim N restrições, existem algumas coisas que se tornam impeditivos, mas a gente tem que se informar, buscar, né, se informar para que a gente possa fazer a nossa parte. Falando nisso, eu vou deixar na descrição desse vídeo
todos os links, os artigos que eu utilizei para poder fazer esse vídeo acontecer, trazer esse vídeo para vocês. Podem acessar todos esses links que eu vou deixar ali, para que vocês possam se inteirar ainda mais, com mais detalhes ainda sobre o assunto e entender da complexidade e da importância que esse assunto tem para os bancos de sangue e também para a comunidade LGBTQI+, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as próximas notificações, compartilhem com os amigos de vocês também e deixem o like aí. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo.